Flávio, primeiro tem um comentário aqui do Ricardo Orienta. Ele colocou assim, ó: comecei minha vida nos negócios com uma lista telefônica e um telefone na mesa. Era tudo que eu tinha para vender. Então você vê que realmente quando a pessoa tem vontade, né, ela consegue vender. E agora uma pergunta aqui. Além da vontade, Sandrine, se além da vontade ela tiver técnica, aí vai longe, né? Com certeza. Uma pergunta aqui da Vitória Cardoso. Flávio, você acredita que um vendedor nasce com um dom, uma inclinação, algo do tipo, ou qualquer pessoa pode ser um excelente vendedor? Uma pergunta boa, pergunta pertinente, né? Eu vou aproveitar, vou casar com dois mitos, tá? Os dois principais mitos das vendas são: venda é dom. Não, venda não é dom. Venda é técnica. Não semana que vem, na próxima aula, daqui a 2 dias, eu vou falar sobre a técnica, tá? Venda não é dom, venda é técnica. De repente você me vê, eu me comunico bem, o Flávio fala bem, o Flávio é um comunicador, então ele vende bem, porque ele se comunica bem. É verdade. O cara que vende bem, ele se comunica bem. Mas não significa que quando ele começou a vender, ele se comunicava bem. Eu era horroroso, não era bom. E eu fui aprimorando, porque vender treina. Você vai se aprimorando. Quanto mais você vai vendendo, mais você vai se aprimorando. E aí a oratória ela vem como resultado desse aprimoramento. Então, você pode ter certeza, né? Eu treino times de vendas há mais de 30 anos. Já treinei literalmente centenas de milhares de pessoas, literalmente, tá? Não é força de expressão. Já tive vendedores muito tímidos que vendiam muito e vendedor falastrão que não vende nada. Aliás, eu detesto vendedor falastrão. Não é? Então, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Venda não é dom. Venda é treino, venda é técnica. Obviamente, eu estou falando de venda profissional, não de venda amadora, não de venda na intuição, não é disso que eu estou falando. Estou falando de venda profissional. Tá legal? Esse é o primeiro mito. E aí, junto com esse mito, não foi o que você me perguntou, mas geralmente quem faz essa pergunta geralmente vem com uma outra pergunta muito similar, que também é um outro mito, né? Produto bom se vende sozinho. Conversa mole, não é verdade. Não é? Produto bom não se vende sozinho. Se fosse assim, a Apple não faria propaganda, a Coca-Cola não faria propaganda, e não estou dizendo que são produtos bons, mas são produtos consolidados, consagrados no mercado. Não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas produto bom encalha, meu amigo, se você não tiver processo de venda. E processo de venda é técnica, pura técnica. Tá bom? Vamos lá, Sandrine. O Flávio, vou juntar duas perguntas em uma. O Spikeman, ele pergunta quais são as habilidades essenciais para um vendedor de alta performance. E a Bárbara Oliveira pergunta: e que tipo de vendedor você não teria de jeito nenhum nas suas empresas? As habilidades principais de um vendedor campeão, tá? São três. São três. Uma das três é mais objetiva. 2 das 3, ela é mais subjetiva. Mas, embora seja subjetiva, ela pode ser tratada de forma tão científica quanto a segunda, que é objetiva. Isso eu falo porque é o que eu faço há mais de 3 décadas. Não é? As 3 características de um vendedor top são: número 1, ambição. O vendedor top é ambicioso. Você não vai ver um vendedor top bunda mole. Ele tem que ser ambicioso. Ele não pode ser um cara acomodado. Ele é um cara que tem ambição. Ambição não é pecado. Ambição é desejo de crescer. Ambição é desejo de conquistar. Ambição é fome, é apetite. Né? Se você tem apetite, se você tem fome, você tem que ser meio tarado para vender. Você entendeu? Ambição é isso, é vontade. Uma pessoa que tem vontade de realizar alguma coisa, de construir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Tá? Mortos não têm vontade. Vontade é característica dos vivos. Temos muitos mortos-vivos no mundo. Jovens e velhos sem vontade de porcaria nenhuma mais. Esses caras só não foram enterrados ainda, mas a vida não está ali mais. Mas a ambição é isso. Né? Então, a primeira característica do vendedor top, ele tem ambição. Tem muito cara que tem ambição, mas não é só ambição que resolve. Mas todo vendedor que é top tem ambição. Tá? O segundo é técnica. Esse é mais objetivo. Técnica de vendas.
Não é? Na próxima aula, não sei por que eu estou falando toda hora, semana que vem, mas é daqui a 2 dias, não é? Na próxima aula, eu vou falar sobre técnica. E técnica é uma coisa que se treina. Você treina, até você ficar bom. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom quando está começando a fazer alguma coisa. E vendedor também não é bom quando está começando. É ruim mesmo. Gagueja, é inseguro. Não tem ninguém que começa arrebentando. Isso não existe. Isso não existe. Pode ter muita ambição. Né? Por exemplo, eu posso pegar um prego aqui e querer martelar esse prego com o meu punho, para tentar meter o prego ali numa madeira. Cara, eu vou machucar minha mão. De repente eu pego um martelo e vou bater com o cabo do martelo. Não, existe uma técnica para você não martelar o teu dedo, não quebrar a ponta da tua unha, para você acertar, para você não pregar de forma torta. Tem uma técnica, tudo tem uma técnica. Tudo tem uma técnica. Não é? Então, a técnica de vendas, ela também é presente no vendedor campeão. Ele é ambicioso, mas ele também tem técnica. A terceira característica de um vendedor campeão ele é um cara bom de gestão das emoções. Por quê? Porque vender, você recebe mais não do que sim. Então, se o cara não tem uma boa autoestima, ele se sente rejeitado, ele se sente deprimido, porque ele leva tanto não durante o dia que ele fica meio deprimido. O vendedor amador, ele fica deprimido. É igual o médico que suja sua mão de sangue. Você vai sujar tua mão de sangue sendo médico, ou tu vai sujar tua mão de graxa sendo mecânico. Assim como você vai ter um monte de não vendendo também. Ou seja, você, para ser um campeão de vendas, tem que ser um cara bom de gestão das emoções. Você tem que se recuperar rápido de uma frustração. Você tem que se recuperar rápido de um não. Como eu acabei de falar um pouquinho agora há pouco, né? Você tem que ter amor ao próximo. Próximo. Então você tem que ter uma blindagem emocional para que aquelas frustrações que acontecem todos os dias no dia a dia de vendas acontecem. Então você pode perceber, o vendedor campeão é o cara que tem muita ambição, é bom de técnica e faz uma boa gestão de emoções. Todo cara que é campeão, você pode perceber, ele tem essas 3 características. O perfil de vendedor que eu jamais contrato é o cara que não é ambicioso. Quero distância. Eu quero um time de vendas tarado. Quero um time de vendas que tem muito apetite. Quero um time de venda que está muito afim de crescer. Eu quero um time de vendas que não precisa ficar empurrando, igual uma mula empacada. Caras que estão afim. E aí, é óbvio, eu preciso oferecer para esse cara a perspectiva de crescimento, um plano de carreira. Eu preciso ter espaço para os melhores, para os mais ambiciosos, para chegarem mais longe. Eu preciso que a ambição do cara caiba na minha empresa. Eu não posso ter uma empresa. Não adianta eu querer ter um cara muito ambicioso e ter uma caixinha desse tamanho para tentar encaixar a ambição ali. Esse cara vai embora. Então, eu quero um cara muito ambicioso, mas eu preciso ter um espaço, um projeto de crescimento dentro do meu negócio, onde ele possa crescer de forma do tamanho da ambição dele. Percebe? Então, o projeto de carreira também precisa estar alinhado com o tamanho da ambição das pessoas que eu quero contratar.